qual que é a ideia? Primeiro, né, a ideia principal é compartilhar mesmo o conhecimento, o meu conhecimento, a minha experiência, de promover gerenciamento de relacionamentos, né? Trabalhar para que os nossos relacionamentos sejam intencionalmente cada vez melhores, né? É um desafio tremendo, gigantesco. Na pandemia aumentou mais ainda, porque com algumas pessoas a gente intensificou o tempo, né? A quantidade de tempo de relacionamento, mas o que tem de bom é que quanto mais tempo você puder compartilhar com as pessoas, né, mais oportunidades você tem de aprender. Aguardo o seu feedback, viu, de todos vocês, viu? É muito importante eu entender como que está a dinâmica, como que está a linha de raciocínio. Essa live eu já planejei seguindo o feedback das lives anteriores. Então hoje eu sigo a pedidos, né? Que para organizar eu vou fazer uma revisão desses avatares, mas para isso eu resolvi seguir uma historinha, né, para ir acompanhando. Então quem não acompanhou as outras lives não vai ficar perdido, né, porque senão é ruim também você seguir na sequência, porque isso não é uma aula também, não, você não pode todo dia acompanhar, né? Eu tenho a preocupação em seguir então a linha de raciocínio, respeitar quem já vem seguindo na sequência, mas também acolher as pessoas que porventura podem participar de uma ou outra live, né? Então, se você se lembra, você vai lembrar, eu vou mencionar as pessoas que a gente vem utilizando, os 4 avatares. Tem bastante posts aí no meu perfil, nos posts mesmo, aí não é no IGTV. Eu compartilhei algumas fotos, algumas informações em cima dos avatares para a gente se acostumar com as cores e com os perfis. E então hoje eu resolvi contar uma historinha. Essa história ela é ela é de ficção, qualquer semelhança é mera coincidência. Claro que ela está inspirada em alguns fatos, mas a questão é, a pedidos, dizer exemplos práticos e claros de como a gente pode aplicar o HBDI em uma situação que pode acontecer a qualquer momento, com qualquer grupo de pessoas, tá bom? Então vamos começar assim. Vamos começar em uma empresa. É uma empresa, eu não vou qualificar essa empresa, não vou dizer do que é e nem o tamanho, porque ela pode servir para qualquer ramo e qualquer tamanho de empresa. Lógico que essa empresa aqui ela tem um presidente, uma diretoria e pelo menos 4 pessoas que vão ser os personagens dessa história, tá bom? Então, tudo bem, eu não sei se vai existir uma empresa com somente 4 funcionários e com diretores e presidentes, mas serve para entender a dinâmica das demandas aqui. E você pode imaginar, sim, a sua empresa. Você pode substituir, por exemplo, alguns personagens, ou o presidente pelo dono, os diretores por alguns gerentes que você tenha. Você pode se identificar com um dos 4 personagens principais, ou você pode se identificar com o presidente ou com os diretores. Não importa, tá bom? O importante é a gente acompanhar o raciocínio de como funciona a demanda. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda aí nos comentários. Muito bem, o cenário é o seguinte: a diretoria convocou 4 pessoas para um projeto especial por conta da pandemia. Eles se tocaram, né, que a pandemia está demorando mais do que o previsto. Eles têm dinheiro, essa empresa, pelo menos por enquanto, não está com caixa negativo, eles tinham uma boa reserva, né? Estão sofrendo, no ramo deles, é como qualquer outra, né? Eles não estão passando ao largo da crise, pelo contrário, né? Estão preocupados. Então, a boa notícia é que eles têm uma boa verba, né? E os funcionários são muito bons, né? Toda a equipe, né? Eles têm um processo de seleção
e de qualificação muito bom, ou seja, a empresa já tem um tempo, se orgulha do seu quadro, se orgulha dos seus funcionários, ou seja, ela estava muito bem, obrigado, até começar essa pandemia, ok? De repente começa a pandemia e aí eles estão vendo que precisam tomar alguma atitude e pensaram nisso, né? Falaram, bom, vamos selecionar 4 pessoas, né, coincidentemente, né, 4 pessoas do nosso quadro, os melhores, os que têm as melhores avaliações, os que estão aí no topo dos projetos, com resultados acima da média, né? Vamos pegar esse pessoal bom que a gente tem, e é difícil selecionar porque a equipe é boa, tá? E vamos convidá-los para que eles decidam, né? A gente informa que tem uma verba suficiente e que a partir disso, o que eles resolveram passar no convite? Olha, vocês estão sendo convidados pela sua qualidade, né, do trabalho e como reconhecimento aí do seu trabalho para participar de um projeto especial e vocês têm uma verba, né, razoável, suficiente, mas não disseram quanto, e uma missão específica, né? Eu preciso que vocês identifiquem qual a principal necessidade da empresa nesse mês, frente a essa pandemia, né? E que vocês proponham uma atividade, né? Eu quero saber qual é o custo, ou seja, então eu preciso, antes de definir a verba, eu preciso que vocês definam qual é a necessidade, quanto isso custaria, só que é para a pandemia, então precisa, seja lá o que for que vocês inventarem de fazer, precisa acontecer até o final do mês de julho, tá bom? Esse era o convite e esse convite foi enviado para 4 pessoas. Não por acaso, né? Não por acaso. Se você já ouviu falar da Marina, que é um dos nossos avatares aí da semana, a Marina trabalha nessa empresa, que eu fico lendo uma coisa e falando outra, tá? E eu também não vou dizer qual é a profissão da Marina. Eu até ia dizer, mas aí eu já corro o risco de estereotipar demais, colocar um carimbo nesse perfil da Marina. Eu publiquei que a Marina, né, os nossos avatares são 100% uma única área do cérebro, tá? Eu já comentei que todos nós somos a soma das 4 áreas do cérebro, mas a Marina, especialmente essa personagem, esse avatar, ela é 100% vermelha. Mas isso não impede que ela tenha qualquer profissão, porque se você se identificou com a Marina nos posts passados, ou vai se identificar com essas qualidades dela que eu vou dizer agora, não importa a sua profissão, ok? Ela pode ter qualquer profissão com essas características. Então é preciso imaginar que essas 4 pessoas na empresa trabalham muito próximas, elas já se conhecem, mas elas não necessariamente trabalham juntas no dia a dia, elas não fazem a mesma coisa, elas frequentam os mesmos lugares e elas se conhecem, tá bom? Elas se falam, elas se conhecem o nome uma das outras, mas ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar no mesmo projeto, estão tendo agora. Por que a Marina foi convidada? Aliás, por que a Marina, desde que ela foi selecionada para trabalhar nessa empresa, essas foram as qualidades destacadas. E em todas as avaliações que essa empresa faz, ela faz avaliação 360 graus, ela faz feedback, a empresa tem bastante suporte aí de avaliação, né? A Marina ela é classificada da seguinte forma: ela faz grupos trabalharem muito bem, ela desenvolve relacionamentos, ela é uma parte integrante da equipe, ela percebe muito bem o clima da equipe, ela ouve e fala muito bem, ela é muito boa em persuasão, ela expressa bem suas ideias, ela ajuda as pessoas, ela aconselha as pessoas e ela é muito boa também para treinamento, mentoria, né, e orientações nesse sentido. Então, ela com esse perfil, né, que a empresa tem lá, ela falou, poxa, a Marina, além dos resultados bons que ela tem, com essas qualidades aqui, eu acho que vai agregar bastante no projeto.
né? Então, se você quiser ainda ver um pouquinho mais da Marina, então, depois você volta aí nos posts que eu andei fazendo. Eu não vou lembrar exatamente a data, tem uma live que eu falei especificamente dela, mas e tem os posts também vermelhos, né? Eles são bem vermelhos lá no meu histórico de posts, para a gente ir entendendo quem é a Marina. Ou você se identifica com a Marina, ou então você já vê mais ou menos quais são as pessoas que você conhece que tem esse perfil mais de relacionamento, que se preocupam mais com as pessoas, né? Aí a outra pessoa que recebeu o convite, que é o Venom, que é o nosso perfil verde, né? Lá na descrição de qualidades dele, o que a gente tem? Ele cria e mantém um ambiente organizado. Ele termina tarefas no prazo. Ele preserva condições atuais, ele planeja as coisas, ele é atento aos detalhes, ele estabelece ordem e sequência nas coisas. Ele é muito bom para executar tarefas burocráticas e tarefas estruturadas. Ele é bom para controlar, administrar e agendar. Maria do Carmo Lurial. Marina, está se sentindo Marina. Muito bom, é assim mesmo. A gente vai se identificando e conhecendo as pessoas, isso ajuda muito, né? Então, com esse perfil aqui do Venom, né, e com os resultados bons que ele tem, fala, poxa, com essas características aqui, eu acho que o Venom agrega muito num projeto. Eu acho que ele vai ser uma boa aquisição para esse projeto aqui. É um projeto rápido, né? Um projeto urgente. É muito bom. Vamos sim, ele está convidado, ele também recebeu o convite. Aí a gente também, né, vai identificar aqui o Tom, que também foi convidado para o projeto. E ele tem lá, então, na folha corrida dele, na folha corrida dele, né? Olha só, ele trabalha muito bem quando pode se concentrar e quando pode ficar sozinho. Ele é um especialista, né? Ele realiza coisas, missão dada é missão cumprida. Ele analisa dados. Ele consegue também esclarecer dados complexos para as pessoas, ele entende dados complexos, né? Adora trabalhar com desafios, né? Ele pensa de forma lógica, portanto, ele entende sistemas, ele trabalha com processamento lógico, com finanças, com análise de viabilidade, com aplicação de fórmulas, números, análise, diagnóstico, e ele adora resolver problemas difíceis. Então você olha esse perfil aqui também e fala, esse cara também, né, agregando essas qualidades todas que a gente tem, o Tom vai ser uma excelente aquisição também para esse projeto, né? Isso aqui vai ficar bom, esse projeto vai ficar legal. A Iris está precisando contratar o Venom, né? Legal, e tem gente que se diverte com isso, viu, ainda, viu? Tem gente que planeja, né? Faz planilha até por diversão, né? Quando não tem o que fazer, ou nas férias, né? Quando a gente mostrou, o Venom faz planilha até quando está de férias para passear, né? Às vezes é bom, né? Às vezes não. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Muito bem. Quem que está faltando? A nossa amiga Crystal, né? Também trabalha nessa empresa. Foi a última aí que a gente trabalhou com ela, agora nos posts. Ela nessa empresa, ela também tem lá na folha dela, né, com acesso aos líderes, né, aos diretores, tem o acesso às avaliações, como que está descrito lá, né? Ela é muito boa para visualizar, né, ela tem a visão do todo, ela assume riscos, ela é muito boa para variar, para brincar, é uma pessoa divertida, alegre. É isso aí, Juane, só gente boa na live. Brincar, ela é boa de integrar ideias, trabalhar com ideias novas, soluções inventivas, né? Inovação, ela pensa fora da caixa, ela vê o todo, ela lida com o futuro, com visão, ela desenvolve coisas novas, ela é um agente de mudanças
e ela adora oportunidades para experimentar, e ela é uma pessoa que trabalha, ela tem a visão do fim para o começo. Então ela enxerga, ela tem a visão de futuro e vem construindo, né, para as coisas, né, para que essa visão aconteça. Então ela, né, fecha a contratação, as 4 pessoas, e a gente olha aqui para esse projeto e fala: realmente esse projeto tem tudo para dar certo, a empresa já é bem sucedida, as pessoas são muito boas e tem essas características aqui, né? Então vamos na sequência para ver como que anda esse projeto, tá bom? Então eles receberam o convite, é tudo muito rápido, porque é um projeto urgente, né, que tem que ser entregue, na verdade entregue, aprovado e executado até julho, porque é um projeto para a pandemia, não adianta ficar enrolando muito também. Eu acho que muita gente tá se vendo, né, com esse tipo de projetos, né? Você tem que parar tudo e inventar e planejar coisas que precisam ser feitas, né, de uma forma ou de outra. É lógico que eu facilitei a vida, eu estou colocando que tem grana no caixa disponível, a empresa está muito bem, então eu estou sossegado aqui, que eu não queria esquentar muito a cabeça com essa parte financeira, pelo menos aqui, né? Vamos deixar para se preocupar com isso no mundo real. Aqui a questão é perfil psicológico. Então aconteceu, bom, voltar aqui, antes da primeira reunião. Antes da primeira reunião, quando a Crystal recebeu o convite, ela adorou o convite, tá? E desde o momento que ela recebeu, ela já começou a imaginar tudo que ela poderia fazer. Ela quase nem dormiu mais depois que recebeu o convite. E é lógico que é uma honra a diretoria lembrar de você, de qualquer forma, mas quando ela viu, né, eu vou lembrar aqui o que veio escrito no convite, né? Eu já falei lá no começo. O que veio escrito do convite? Foi informado que existe uma verba disponível, mas essa verba vai depender muito das propostas, mas que no momento não tem muita restrição de verba, e que esse grupo tem uma missão de identificar qual a principal necessidade da empresa no mês de julho, frente à pandemia, qual é essa atividade proposta, qual é o custo para poder adequar ao orçamento, e seja lá o que for que vocês pensarem em fazer, deve acontecer em julho, tá? Então, com essas informações aqui, a Crystal pirou o cabeção, como se diz, né? Ela criou uma lista gigantesca na cabeça dela, ela nem anotava muito, porque ela começava a pensar numa coisa, a pensar na outra, e ela ficou tão empolgada, né, que ela falou assim: olha, eu preciso relaxar um pouco, né? Legal. Eu preciso relaxar um pouco, porque então eu vou fazer o seguinte: eu vou esperar Vilmer, entrou também, legal, muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio. Ela estava pirando, né? Ela falou assim: olha, eu vou relaxar um pouco, eu vou esperar a reunião, meus amigos, eu conheço eles, são gente muito boa, então a hora que eles chegarem na reunião, a gente faz um brainstorming, e aí a gente vê as milhares de opções que a gente tiver, e aí a gente seleciona uma e já sai executando, e eu acho que já em primeira, segunda semana de julho, já tem coisas que dá para acontecer, e nossa, ela ficou muito feliz. Então ela estava muito empolgada com essa oportunidade. A Marina, né, quando recebeu o convite, nossa, ela se emocionou demais. Ela quase chorou, ela ficou muito, muito feliz, igualzinho a Marina, lógico, pelo reconhecimento da diretoria, mas o que tocou ela realmente, ela falou: puxa vida, nesse momento que a gente está vivendo, a diretoria demonstra essa atenção e essa preocupação com a gente, né? E me convidou, ou seja, eu vou ter a oportunidade de expressar minhas ideias, eu vou poder pensar junto. Nossa, ela ficou realmente emocionada, realmente tocada com com esse convite, tá bom? O Tom,
e o Venom receberam o convite e foram, foram para a reunião. Falaram, beleza, mais um projeto, a Ruane. A Ruane se encontrando aí. Somos a soma, tá? Somos a soma desses 4, mas é isso mesmo. Trazemos alguém assim bem mais próximo, né? É a Marina, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. O Tom e o Venom receberam o convite, também ficaram muito honrados e muito orgulhosos, né? Lisonjeados de terem recebido o convite e se prepararam para a reunião e foram para a primeira reunião. Tudo muito urgente. Como foi a primeira reunião? Eu anotei aqui, né? Chegaram lá, eles já se conheciam, não precisava ficar fazendo muitas apresentações, estavam todos muito empolgados mesmo, né, com o projeto e muito preocupados em dar o melhor de si, como se diz no futebol, para também, claro, aparecer e mostrar e entregar realmente um resultado para a diretoria, né? Então foi isso que eles fizeram. Aí o Tom, né, ele pediu a palavra já para abrir a reunião e falou, olha, eu tenho aqui, né, ele trouxe, né, os dados todos da pandemia do Brasil e do mundo, né, então ele trouxe as curvas de histórico, inclusive ele avaliou, né, com detalhes, né, quantidade, né, estimativa de faturamento da empresa, falou, a nossa empresa vinha com uma curva de faturamento, teve queda no valor das ações, aí ele já trouxe então a curva de quantidade de mortos e falando, olha, estão morrendo tantas pessoas agora por dia e vem na comparação, e aí ele se empolgou muito também, né, então ele trouxe, na verdade, uma tabela, eu compartilhei, tá, tem um post do Tom. Eu peguei uns gráficos reais de uma pessoa que eu conheço que fez isso, tá, pessoal? Ele estudou os dados dos últimos 10 anos de causas de morte para entender a diferença que a pandemia causou na porcentagem de mortes, né? Quando será que os Tom e os Venom, né, se preocupam, percebem que os relacionamentos precisam melhorar? Vamos ver, tá aqui. Mas ele trouxe, né, e ele se preocupou muito, ele trouxe a análise de 10 anos para poder mostrar para as pessoas, né, qual é a situação real, né, ou seja, quantas pessoas morreram em 2019 no Brasil? E quantas pessoas até junho? E quantas pessoas morreram no Brasil até junho de 2020? E foi fazendo esses históricos e foi comparando, aí comparou com a Itália, comparou com os Estados Unidos, ou seja, ele sabia, né, em pouco tempo que ele sentou, ele também não dormiu, ficou de madrugada lá, levantando dados, a Crystal ficava imaginando tudo que ela podia fazer e o Tom ali com as planilhas, fazendo análise, nossa, ele se divertiu muito, ele já estava curtindo esse projeto também, aí do jeito dele, desde o início, né, e ele trouxe tudo aquilo. Então ele falou por muito tempo e mostrou muitos dados para todo mundo, né? E ele ficou muito feliz em poder ajudar. Aí o Venom, né, pediu a palavra e ele interagiu muito bem com o Tom nessa reunião, porque ele acrescentava alguns comentários, né? Mas principalmente, né, o Tom, a Camila Bárbara entrou também. Bem-vinda, Camila. Aí o Venom, né, trouxe para a reunião também, principalmente ele trouxe os protocolos, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, falou, gente, eu não sei o que a gente vai fazer, mas seja lá o que a gente for fazer, a gente precisa seguir essas normas, tá bom? O mundo, a gente não está isolado do mundo, então eu acho que não dá para fazer um evento ainda presencial, mas isso a gente vai discutir, mas se for presencial, olha, aí ele também gastou acho que quase meia hora da reunião explicando, né, quais são os procedimentos corretos, e explicou como quando você vai no supermercado, qual é o indicado a fazer. Essa reunião foi uma videoconferência, tá? Não foi presencial, não. Aí ele mostrou o que era para fazer, o uso correto da máscara. Aí ele falou, olha, aqui na empresa eu estou vendo, tinha algumas atividades que o pessoal estava fazendo que não dava,
né, as atividades críticas da empresa estavam sendo feitas ali presenciais. Ele falou, olha, eu estou acompanhando, e era assim, né, o Venom falando, antes da pandemia o pessoal já não seguia os protocolos de segurança, eu já via pessoas que não utilizavam os EPIs corretamente. Então, depois da pandemia, isso continua igual e está ruim, e eu não quero que o nosso projeto seja um agente de transgressão de regras. Tá? Então, a minha preocupação, né, é que a gente não promova essa quebra de protocolos. Tá? Ele estava muito preocupado, ele também não dormiu fazendo essas pesquisas, porque não é a praia dele, mas ele trouxe sim impresso, né, todos os protocolos, o passo a passo, né, e ele mandou esses arquivos, né, para o pessoal também, explicando tudo, e também contribuiu na vida de cada um, dizendo, olha, mesmo na sua casa, né, se você tem um idoso, se tem isso, tem aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele trouxe essa contribuição também. Né? E a expectativa da diretoria era que, acontecesse já, depois da primeira reunião, que eles já se reunissem e levassem, né, a primeira sugestão com custo, com prazos e principalmente a ideia, né? Qual é a demanda, né, que foi dada pela diretoria, principal prioridade da empresa, principal necessidade da empresa até o mês de julho, e o que fazer e quanto custa. Só que o que aconteceu? Né, a reunião passou muito rápido, eles ficaram discutindo muitas coisas, né, tomaram muito tempo, né, o Tom e o Venom gastaram muito tempo com esses dados. Aí a Kristen, né, ela liderou um brainstorming, né? Eles trouxeram ela, né, principalmente trouxe várias sugestões, a Marina também, né? Então o brainstorming ficou muito rico, com muita coisa. Só que aí aconteceu o seguinte, né? Como eles eram em poucos, na hora de votar quais seriam as prioridades, eles não chegaram num acordo. Cada um praticamente votou na sua sugestão. Então o que acabou acontecendo foi que eles não chegaram num consenso. Não chegaram. Né? Então a Marina tinha coisas mirabolantes para fazer. Desculpa, a Kristen tinha umas coisas diferentes, inovadoras para fazer. A Marina tinha sim uns eventos muito interessantes para unir as pessoas, para fazer um cuidado especial, né, um abraço virtual. Ela trouxe muitas referências, muitas coisas para fazer. E o Tom, né, muito preocupado com as finanças e com a queda de faturamento, não estava havendo a conexão dessas sugestões com aquela preocupação que ele tinha. E o Venom, coitado, ele estava meio perdido ali, porque ele não estava entendendo nem muito bem o próximo passo. Ele não sabia o que ia acontecer, ele via as coisas desconexas. Ou seja, passou essa reunião, né, essa videoconferência, e eles não conseguiram resolver. Informaram a diretoria, marcaram mais uma, fizeram de novo, mesma coisa, mesma dinâmica. A coisa começou a cada um, né, com a sua mesma ideia, com a sua mesma posição. E o que aconteceu? Passou uma semana, né? Eu nunca vi isso acontecer, tá, pessoal? É um caso, é uma obra de ficção, tá bom? Passou uma semana, não tinham nada para entregar para a diretoria. A diretoria pediu uma videoconferência, né, para que eles explicassem, tá? Olha só, é um ambiente muito bom, tá, pessoal? Um ambiente de confiança, eles tinham realmente confiança nessa equipe. Eles realmente pediram a reunião, não é para cobrar, não foi nenhuma reunião ministerial, assim, de algum país aí da América do Sul. Foi uma reunião muito respeitosa, mas uma reunião de checkpoint, de verificação, como qualquer projeto tem. Ou seja, qual é a dificuldade, o que vocês estão enfrentando aí de problemas e como a gente pode ajudar, né? Mas o que aconteceu, né, nessa videoconferência de checkpoint com a diretoria?
eles começaram a explicar essas dificuldades desse ponto. Olha, nós estamos aqui trazendo diferentes pontos de vista, a gente não chegou num acordo, nós ainda não estamos pensando nisso, a gente tem uma lista muito grande de sugestões, mas elas não estão alinhadas, então a gente não está num acordo, a gente nem tem uma lista curta para apresentar. Se a gente apresentar agora a lista que a gente fez, ela é muito desconexa e, na verdade, se a gente apresentar uma lista e vocês escolherem uma das alternativas, o que vai acontecer, na verdade, é que os outros 3 praticamente não concordam com essa sugestão. Eu não concordo nem que algumas sugestões sejam apresentadas para a diretoria. Então a gente está num ponto aqui de impasse. Tá? A gente se respeita muito, mas a gente não chegou num acordo. E é isso que temos ou é isso que não temos. Aí, a diretoria falou, depois desse monte de reunião e tudo muito urgente, né, a diretoria tinha uma carta na manga. Resolveram contratar o consultor. O consultor é o senhor Wolff. Alguém já deve ter ouvido falar desse consultor, tá bom? Mas é só coincidência também. Mas ele é muito famoso, ele é contratado por essa empresa, ele já faz parte, né, do quadro de fornecedores dessa empresa, porque ele é um consultor que resolve problemas, ele resolve problemas complexos, tá bom? Ele é muito caro, mas sempre que contrataram ele, pelo menos até hoje, ele sempre resolveu os problemas e acabou saindo barato, o custo-benefício dele é muito bom, ele resolve problemas com bom custo-benefício. Só que assusta no início quando ele cobra, né? Porque as pessoas não têm muita noção do que ele é capaz, mas ele já tem um histórico, ele é muito respeitado, ele foi indicado pela diretoria para o presidente, falando, olha, não dá, a gente não tem tempo de ficar trabalhando. E o senhor Wolff não é um consultor só de relacionamento, não, ele resolve qualquer problema técnico, porque ele tem vários fornecedores, ele conhece várias pessoas, o que ele sabe é organizar e solucionar problemas. Aí o presidente, ele era o mais recente na empresa, ele nunca tinha trabalhado com esse senhor Wolff, mas ele conhecia a fama, não só dessa empresa, mas a fama no mercado, mas ele nunca tinha trabalhado diretamente com ele. Mas ele falou, vamos fazer uma videoconferência com esse senhor Wolff, que eu quero conhecê-lo finalmente, e vamos ver qual é a abordagem que ele tem. E aí aconteceu uma coisa bastante interessante. Quando começa essa live com o Dr. Wolff, o presidente abre dizendo assim, né? Falando, olha, o negócio é o seguinte, nós já estamos tentando aqui há uma semana, a nossa empresa é muito boa, nosso quadro de funcionário é excelente, eu conheço os 4, né? Eu vi a ficha deles, eles são pessoas muito bem qualificadas, portanto, senhor Wolff, não tem nada que o senhor me diga que seja possível me convencer que o senhor é capaz, sequer capaz, de resolver esse problema. E aí o senhor Wolff desconectou da reunião virtual. Simplesmente caiu. Aí o pessoal da diretoria ficou meio assim, um olhando para o outro, falou, será que caiu, né, a ligação? O que aconteceu? Aí foram atrás do senhor Wolff e falou, o que aconteceu? Caiu? Ele falou, não caiu não, eu desliguei mesmo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o seu presidente não me deu a oportunidade de falar. Ele falou que não tinha nada que eu pudesse falar para convencer, e se eu não posso falar, eu aceitei, eu fui recusado, não fui aprovado, vou procurar outros projetos, outros problemas para resolver. Eles falaram, não é assim, o presidente ainda não é muito hábil, ele ainda não passou por todos os treinamentos aqui da nossa empresa, ele não te conhece, desculpa, eles praticamente imploraram. Falou, por favor, volte aí, vamos se conectar, a gente ainda está aqui aguardando, o presidente ainda está aqui na sala, vamos lá, por favor, é urgente. Falou, ok, então diz para ele que ele precisa me ouvir, que eu preciso falar. Falei, ok, aí ele se conectou rapidamente, e aí ele falou o seguinte, eu resolvo problemas, vocês me dão 24 horas, eu preciso conversar em particular com cada um dos 4 da equipe, eu preciso ter acesso, vocês precisam dizer quem eu sou e dizer para eles que eles precisam conversar comigo, eu preciso de 30 minutos, 1 hora no máximo com cada um deles,
e dentro de 24 horas eu trago a solução para o problema de vocês. É assim que eu trabalho. E trago qual é o meu preço também, qual é o meu custo. Aí os caras falam, bom, a gente não tem outra opção, né? E assim, né, sendo assim, a gente aprova a sua proposta em 24 horas, dependendo do que você vai dizer. Legal. Aí, o senhor Wolff foi conversar com... Deixa eu pegar minhas anotações aqui, né? O senhor Wolff foi conversar com cada um dos 4, né? E ele levou somente uma pergunta para cada um deles, né? Qual que é a pergunta? Por que as suas reuniões desse projeto não são efetivas? Não são efetivas, tá? Ele queria saber de cada um por quê. Então aqui a lista do que cada um respondeu. A Marina, né, escreveu assim, eu vou precisar ler, tá, pessoal? Eu preciso ficar falando para a câmera, mas eu não decorei as respostas da Marina, que chegaram agora por e-mail, né? Eu tive acesso agora, o senhor Wolff compartilhou comigo. Deixa eu organizar aqui. A Marina falou assim, eu fiquei muito decepcionada com a equipe, eles são muito frios, eles são praticamente insensíveis, principalmente o Tom e o Venom. A Crystal é legal, mas ela viaja muito na maionese, mas o que acontece na reunião é que, na verdade, ninguém se preocupa com o que realmente importa. E essa foi a resposta da Marina. Ele falou, ok. Aí ele foi conversar com a Crystal. E a Crystal respondeu assim, e aqui está a transcrição da resposta da Crystal. Ela falou, olha, as reuniões, na verdade, são um porre. A vantagem de você falar com o Dr. Wolff, isso não está no texto dela, é que elas têm essa questão da confidencialidade. Tá? Então eles podiam realmente abrir o coração, um pouco diferente do que eles poderiam falar lá na diretoria. Né? Então eles tinham mais confiança, eles já conheciam o Dr. Wolff, que respeita essa confidencialidade. As reuniões são um porre, parecem aquelas coletivas do Ministério da Saúde. Que vontade de estar na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, sim, a primeira-ministra Jacinda sabe como fazer as coisas. Que mulher fantástica. Eu queria estar lá. Eu queria que essa empresa fosse da Nova Zelândia. Aliás, lá eles já resolveram a pandemia e já estão reabrindo o comércio, o mercado, já está acabando o isolamento social. E aqui, tudo que eu vi foram planilhas e protocolos. Tá? E adicionado com medo e caras feias. Reuniões que poderiam ser um e-mail. O Tom podia ter mandado aquele monte de relatório para mim, Juane, por e-mail. Eu não precisava ficar lá meia hora lendo cada linha de um gráfico de 10 anos de história. Ou seja, não vai para frente, é isso que ela escreveu. E ela colocou uma observação aqui, a Marina é uma fofa. Tá bom? Mas, na reunião, ninguém se preocupa com o que realmente importa. E pronto, essa é a resposta da Crystal. Aí, o senhor Wolff foi conversar com o Tom, né? Tudo por meios virtuais, tá, pessoal? E aí o Tom respondeu assim. Ele falou, olha, infelizmente, as reuniões não têm foco. Ficam trazendo propostas inviáveis e sem sentido para a real conjuntura econômica e social, tanto do país quanto dessa empresa. Seria melhor se eu pudesse cuidar de tudo sozinho. Tá? Eu trouxe todas as informações. Só que ninguém se preocupa com o que realmente importa. E essa foi a resposta do Tom. Aí ele foi conversar com o Venom e foi pegar a resposta do Venom. O Venom disse o seguinte, falou, olha, eu preciso que essa resposta seja garantida a confidencialidade, porque na verdade é o seguinte, tá tudo muito desorganizado, só que foi desde o convite. O convite não dizia nada, o convite não tinha pauta, não tinha um pedido específico, ele foi muito aberto, foi muito solto. O convite tinha 4 linhas, ou seja, desde a diretoria, ninguém se preocupa com o que realmente importa.
E essa foi a resposta do Venom. Neuza, que bom que deu tempo de você chegar. Finalzinho, mas vale o prestígio. Muito obrigado. Muito bem. Aí o Sr. Wolf tem essas 4 respostas, né? Eu duvido que vocês anotaram. Mas o que cada um tem em comum nas respostas são: ninguém se preocupa com o que realmente importa. Só eu. Tá bom? Então, qual é a estratégia do Sr. Wolf? Essa é a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Alguém se arrisca a escrever o que fazer? Olha só, eu tenho pessoas realmente boas, eu tenho uma diretoria, uma empresa realmente boa, só que apareceu um projeto aí que a coisa travou, e travou numa questão de que eu não sei o que fazer, porque as pessoas estão uma acusando a outra, né? E na verdade todas estão focadas em resolver o problema. Nenhuma está a fim de prejudicar, não, né? As reuniões que a gente participa. Tem muitas reuniões assim, tá bom? Eu tenho mais 10 minutos de live. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: falha de comunicação, sim, também. Então eu vou dizer para vocês quais são as ferramentas que o Sr. Wolf vai utilizar, mas eu vou desenvolver esta solução do Sr. Wolf ao longo da semana, nos posts, e na próxima live eu vou fechar a solução, tá? O Sr. Wolf tem 24 horas, eu tenho uma semana, tá? Mas eu vou dar a resposta sim, Iris. Não é que assim, a resposta ela é construída, mas eu vou principalmente compartilhar as ferramentas que eu tenho na manga e que o Sr. Wolf vai utilizar, tá? Ele tem aqui uma lista riquíssima, essa lista vale muito, tá bom? Eu vou falar aqui e eu compartilho somente em grupos especiais e, claro, em cursos e workshops. 11 causas raízes para problemas, barreiras de performance de projeto. Então ele tem essas 11 hipóteses, tá? Que ele vai agora olhar nas respostas de cada um e ele vai eleger algumas. Tem algumas aqui que ele já sabe que não tem, que não é o problema. E aí ele tem uma tabelinha que eu já compartilhei em um vídeo no YouTube, eu vou passar o link para vocês, mas eu reposicionei porque ele vai trabalhar, a primeira coisa que ele vai fazer, lógico, vai trabalhar com as dinâmicas interpessoais, ele vai juntar os 4, tá? É isso que ele vai fazer, e ele vai demonstrar, primeiro, o que cada um pode agregar ao projeto, e não destacar o que cada um está atrapalhando no projeto, porque cada um escreveu os problemas que os outros trouxeram. Então eu tenho uma coluna, uma tabela, que uma coluna é qualidade e a outra coluna é o defeito. Então ele vai partir do defeito de cada um, ou do problema que cada um trouxe, e vai automaticamente ligar na qualidade e naquilo que a pessoa agrega para o projeto. Então ele vai fazer com que cada um reconheça o potencial, aí sim, naquilo que cada um quer, ele vai dizer o que a pessoa pode agregar. Aquela brincadeira que a gente fez com o Venom nas férias, né? Poxa, para que eu levaria o Venom nas férias se ele gosta de fazer planilha? Cara, se você tem pouco dinheiro, pouco tempo e você quer visitar o máximo de lugares possível e economizar dinheiro, você tem um objetivo de visitar o máximo de museus possíveis, por exemplo, é o Venom que vai te ajudar. O Venom, inclusive, vai fazer a rota mais lógica para você não ficar indo e voltando, tá? E ficar perdendo tempo, inclusive, em deslocamento. Ele vai fazer uma planilha para você dormir na viagem de uma cidade para outra. O Venom vai otimizar a sua viagem, tá bom? Então, essa questão. Então é isso, é ser proativo. O que significa ser proativo? Olhar a metade
cheia do copo. Essa tabela que eu tenho é a metade do copo vazio e do copo cheio. Então é isso que ele vai usar. E é claro, a dificuldade aqui nessa live com o sistema que eu estou utilizando é que é até muito ruim para compartilhar essa planilha. Olha só, essa planilha no total, estou contando aqui, ela tem 48 linhas, tá? De qualidades comparadas com defeitos, tá? Essa planilha vale muito, e aí tem 11 hipóteses de barreiras que eu citei aqui, mas eu tenho essa tabelinha também para compartilhar. Isso é conteúdo de workshop, é conteúdo pago, tá? Então eu tenho muito cuidado na hora de compartilhar, porque são assuntos, são temas que tem capital intelectual aí dentro, mas assim, existem os grupos fechados da 8 que eu compartilho sim. E assim, tá? Para fechar, é uma coisa que eu não coloquei de propósito aqui nas respostas, porque assim, todos responderam que ninguém se preocupa com o que realmente importa, né? Ah, já viu, né? O caminho para resolver o impasse dessa equipe. Ok. Faltou aqui o que cada um disse, o que importa. Porque se os outros não tá. Então essa é a primeira pergunta que aí o Sr. Wolff teve que fazer. Tá bom. Se ninguém se preocupa, você escreveu aqui, ninguém se preocupa com o que realmente importa. Então, o que importa? Né? Nossa, eu não vejo aqui contagem regressiva do tempo da live. Eu estou acompanhando aqui que faltam 6 minutos para as 9. Eu acho que eu tenho 6 minutos aí. Então eu vou fechar assim, tá, pessoal? Se cair no meio aí, mas eu vou ler aqui o que cada um disse, o que importa. Então, olha só, o Sr. Wolff já virou o jogo. As pessoas estão respondendo porque o outro não se preocupa com o que importa. Então ele já vira o jogo, que é essa questão da proatividade, falar, e você? Me diga para você o que importa. Para a Marina, o que importa é fazer algo para cuidar das pessoas. A Crystal, precisamos fazer algo novo que inspire as pessoas. O Tom falou, é necessário fazer algo que garanta o mínimo de produtividade para que as pessoas não percam o seu emprego. Essa empresa não pode fechar. E o Venom falou, eu preciso saber o que eles querem, eu preciso evitar que as pessoas corram risco, eu preciso definir, eu preciso de diretrizes para esse projeto. A diretoria precisa me dar alguma referência, escopo, eu preciso saber do orçamento, até quanto eu tenho de dinheiro para gastar, porque não dá para planejar nada sem saber o que se quer. Eu não consigo dar um passo se eu não tiver um norte para corrigir. 2 minutos restantes. O que o Sr. Wolff vai fazer? Vai pegar aquela lista para que todos se reconheçam nas suas potencialidades, vai identificar as barreiras para ver se tem algum problema mais sério que ele possa inclusive pedir ajuda, por exemplo, da diretoria, mas ele vai juntar, vai fazer esse exercício que a gente faz no workshop de HBDI, que a Iris conhece muito bem. Ele vai pegar essas 4 frases aqui do que cada um importa e vai juntar, ele vai juntar as 4 frases em um projeto só. E ele vai descrever o projeto fazendo essas 4 coisas. Cuidar das pessoas, inspirar as pessoas, garantir o mínimo de produtividade e ter um direcionamento claro e um orçamento para que as pessoas não corram riscos e possa que eu possa fazer um planejamento. Juntou isso, praticamente o Sr. Wolff já tem o projeto que ele vai fazer. Aí ele vai voltar na lista do brainstorming do projeto e vai selecionar juntos com todos quais são as alternativas que mais atendem a todos, porque na verdade todos querem a mesma coisa. Então aí o caminho, esse é o caminho das pedras, tá bom? 30 segundos para acabar. Eu vi que a Gilva entrou no finalzinho, a tempo de falar oi, a tempo de ouvir aqui a minha despedida. Eu agradeço muitíssimo
a todos pela participação, pelas mensagens, pelos coraçõezinhos. E aí a gente acompanha ao longo do post, me dá mais tempo para eu ir publicando coisas. E na próxima live a gente fecha essa solução. Muito obrigado, pessoal. Até logo.